afastes da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, dá-me de novo a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Se alimentamos o físico e agora vamos se alimentar o espiritual, né? Sem Jesus Cristo nós não vivemos, né, irmão? É desse jeito aí, meus irmãos, meus queridos irmãos. É desse jeitinho. Eu vou ler um versículo aqui, que esse versículo tá falando comigo, e vou dar um pouco do meu testemunho para vocês. Se encontra em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que a palavra do Senhor diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos. A oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu lendo essa palavra aqui, o Espírito Santo falando comigo, essa palavra aqui tem tudo a ver comigo. Para quem não sabe, eu era um alcoólatra mesmo, daqueles que abandonavam o serviço, não trabalhava, não tomava banho, não se cuidava. Minha mãe tinha muita preocupação comigo, meus familiares, meus irmãos, tá entendendo? E aí, meus irmãos, foi uma tribulação que eu passei na minha vida, que eu não conhecia Jesus Cristo, esse que eu conheço agora, que indico para vocês, que ele é a água que mata a sede do sedento, viu? Ele é a fonte viva, é a fonte do Espírito Santo vivo. Ele que habita em mim, ele habita no meu coração. E pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, agora em outubro vai fazer 4 anos. Dia 22 de outubro vai fazer 4 anos que eu parei de beber, de fumar. Fui liberto por a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar para vocês que quando você ora, clama ao Senhor, Ele responde. Então essa palavra mexeu muito comigo, com o meu coração, porque as coisas não é do jeito que a gente quer, né? As coisas não é do jeito que a gente planeja, é sim do jeito que o papai lá do céu quer. O jeito que o Espírito Santo quer. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu tenho o privilégio de falar para meus seguidores e minhas seguidoras que Jesus Cristo é o caminho. É o caminho. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, eu não sei que dificuldade é que você está passando, se é financeiro, se é de saúde, se é no alcoolismo, eu não sei, mas eu sei te dizer que Jesus Cristo, o que morreu na cruz para nos salvar, ele tem a solução. Se você clamar e orar, ele inclinará os ouvidos dele e falará morada nesse templo, que é o seu coração, que é você. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
E aí eu via muitas pessoas falando que o nosso templo era o templo do Espírito Santo, a nossa imagem é semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E eu não entendia. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu entendo. E aí eu até conversando com o meu pastor, onde eu congregava, que eu morava na Garuva, e agora eu moro aqui em Itapuá, litoral de Santa Catarina. E aí eu conversando com o meu pastor, eu entendi que, que nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo atua em nós, habita em nós, e o nosso corpo é semelhante à imagem do Senhor Jesus Cristo, que ele se fez homem, fez 100% homem, 100% santo, 100% de Deus e 100% homem. Então, como é que pode, né, bota álcool no nosso corpo, bota química de cigarro, de droga, de tudo, porque tudo isso é droga, meus irmãos, tudo isso é droga. Não queira pensar que a droga só é outra coisa, não, que o álcool, o cigarro é droga do mesmo jeito, é uma droga que é fácil, que às vezes quando o cara não tem dinheiro, você chega no boteco, o cara lhe oferece, esse é meu amigo, tome uma, isso corra, porque é cilada do capeta. Quantas vezes eu chegava no bar me tremendo, eu tô falando de minha pessoa, quando eu chegava no bar me tremendo, tremendo mesmo, eu não conseguia, o cara botava um copo de americana assim de pinga, eu chegava com as duas mãos assim, botava na boca, e aí naquela hora eu vomitar, eu tô falando isso, tá, me emociono. E o cara dizia, nego, você é um cara tão bom, tão trabalhador, cara, e você tá nessa situação. E o cara que eu trabalhava mais ele, já tava fazendo uma vaquinha para, para minha mãe me pegar aqui, no estado de Santa Catarina. E aí eu sempre ficava com vergonha, mas aí quando passava o efeito do álcool, eu dizia, mas nunca vou beber. Quando passava o efeito do álcool, eu não podia ter uma raivinha de nada, que eu voltava pro boteco, ia beber, e era tudo a mesma coisa. 15 dias bebendo, 20 dias bebendo, não queria saber de trabalhar, não queria saber de nada, não tomava banho, não comia, eu só andava fedendo, fedendo mesmo, mendigo mesmo, mendigo mesmo. Eu só não dormia na rua, que eu sempre, graças a Deus, sempre sou trabalhador, graças a Deus, meu pai e minha mãe me ensinou a trabalhar. Dentro dos 2, 3 anos de idade, quando eu me entendi de gente, eu já trabalhava na roça. E minha mãe e meu pai me ensinou a trabalhar, a respeitar. Isso eu devo a meus pais. Eles eram humildes, não tinha muito a oferecer para mim na época. E nem para mim, nem para meus irmãos. E graças a Deus sou grato. A minha mãe, ela me ensinou a cozinhar, me ensinou a lavar roupa, fazer comida, limpar a casa. E aí eu sempre trabalhei, sempre paguei meu aluguel, né? Mas não dormia na rua, muitas vezes, mas que tinha uma casa. Mas eu dormia na casa e no outro dia eu já ia pro boteco de manhãzinha cedo. E eu tô contando isso para vocês, eu não sei, eu passei o dia em casa hoje e o Espírito Santo me incomodando para mim fazer esse vídeo e postar. Talvez tenha alguém que precisa ouvir isso. Eu só quero dizer para vocês que busca Jesus Cristo. Jesus Cristo está batendo na porta, deixa ele entrar na porta. Batendo na porta não é a porta da casa, não, é na porta do coração. E naquele dia que eu tomei aquele pó, que eu vi que eu ia para o inferno, eu falei, Deus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, me liberte. Ele me libertou. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não precisou ir para a clínica, não precisou tomar remédio, não precisou me internar. Só precisou de eu me entregar de corpo e alma ao Espírito Santo. É fácil, Francisco? Não é fácil não, mas Deus cura, liberta. Fica a dica, busque a Jesus de todo o teu coração, toda a tua alma, te entrega de todo o amor para Ele, que Ele te salva tu e tua casa. Hoje eu sou bem casado, graças a Deus, tenho uma esposa maravilhosa, linda, que eu amo no fundo do meu coração, e estou feliz, bem, graças a Deus. Graças, meu bom Jesus. Aqui fica um abraço do seu auxiliar, irmão Francisco. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tá?